E qual é o teu trabalho nessa cena? É descobrir a causa da morte? É descobrir o motivo? Qual é o Então, teu... o trabalho do perito criminal nesse tipo de local de crime é fazer justamente aquela diagnose diferencial. Tentar determinar se aquela morte violenta foi um suicídio de fato, ou se foi um homicídio ou um acidente. E essa E como que informação... eu faço? Como que eu vou fazer isso? Então, a causa da morte não é o perito criminal que dá, né? É o médico legista depois no IML na hora da necrópsia. O que a gente faz, tem o exame necroscópico, que é o legista que faz. O que o perito criminal faz no local de crime é o exame perinecroscópico, né? Que é o exame externo à vítima morta, né? Então, assim, eu vou analisar os ferimentos, eu vou ver, né, o que você consegue ver fora do corpo. Eu vou analisar aqueles ferimentos, tentar determinar ali, de acordo com o jeito que o corpo estava, se aqueles ferimentos condizem com o que parece ter acontecido ali. Porque, por exemplo, pode acontecer de uma pessoa esganar a outra, né? Tem lá, fazer a esganadura com as mãos, depois pendurar uma corda e jogar ela lá, pendurar ela lá para simular um suicídio. Você vai conseguir certas marcas que vão ficar no corpo, vai dar para deduzir que aquilo não foi um enforcamento, mas que houve outra coisa antes. Porque as marcas que ficam no corpo quando uma pessoa está viva e quando uma pessoa está quando um tipo de agressão é feita num corpo vivo e num corpo morto são diferentes. No corpo vivo tem a circulação de sangue ainda. Então, assim, as características de determinada lesão praticada num vivo é diferente. Se eu der um tiro num vivo, vai ficar diferente de um tiro num morto. Um tiro no morto não vai ter uma orla de equimose, assim, ao redor do orifício, tem lá, tipo, como se fosse um hematomazinho, uma equimose, assim, vai ficar meio que um roxinho em volta. Por quê? Sangue circulava ali. Então, né, os vasos ou microvasos ali extravasaram, vai ficar aquela contusão ali numa carne, num ser humano ou numa carne qualquer morta, não. Vai ter ali a perfuração, mas não vai ficar aquela equimosezinha em volta né, da perfuração. Aquela orla equimótica, esse aí é o nome. Mas tu já pegou caso de o cara tentar mudar o cenário nesse sentido? Ele matou com a mão e depois botou numa corda pra fingir que foi suicídio? Esse especificamente, não. Mas tipo assim... Eu já peguei casos de suicídio com mais de um tiro. E aí que fica aquela dúvida ali, que é chamada perícia 5. Porque, como eu falei, né, tem a morte natural e a morte violenta. Às vezes você consegue, olhando assim, uma pessoa, o investigador ou o delegado, quando vão no local, conseguem ver que não foi uma morte natural, mas não dá para cravar ali, antes de ter perícia, antes de ter necrópsia, se aquilo foi um homicídio, um suicídio ou um acidente. Só que também não dá para chamar aquilo de morte natural. Então chama-se de morte suspeita. Entendeu? É uma morte que há suspeita de que, assim, sabe-se, né, que não foi. Tudo indica não ter sido uma morte natural, mas não dá para cravar nenhuma das três possibilidades, de acidente, suicídio ou homicídio. Então é uma morte suspeita. Então teve mais de um caso de morte suspeita que eu fui fazer a perícia, que havia essa dúvida. Porque ficou aquela coisa, pô, mas como que o cara se suicida com mais de um tiro? É possível, não é todo tiro que é fatal. Mesmo de um tiro de fuzil, depende da... tem três coisas que são muito importantes que considerar na hora de um tiro. É o chamado... Isso é um conceito de um colega meu, perito criminal lá de Minas Gerais, o João Bosco. Excelente perito, assim, especialista em balística. Ele fala que tem o triângulo da incapacitação. São três coisas que a gente tem que considerar como um tiro ser mais ou menos efetivo. O primeiro é a localização, o lugar onde se atira. Eu dar um tiro no seu dedo é diferente de eu dar um tiro aqui no chamado, né, no T que tem aqui, né, que vai pegar no tronco, vai te desligar, é diferente. É diferente eu dar um tiro no coração e dar um tiro na cabeça. Porque assim, e esse caso de suicídio foi bem isso. O que aconteceu nesse? Era um senhor, ele tava com um revólver 38, 32, aliás, com uma munição muito antiga. Então, assim, já tem o fato da munição ser mais antiga, então ela, eventualmente, a pólvora que estava lá dentro
não entrou em combustão toda ela, não foi tudo ali que explodiu, e então talvez os projéteis não tenham saído com tanta força, né? Porque quando acontece um tiro, né, a munição ela é formada, ela tem o estojo, né, aquela cápsula, dentro dela tem a pólvora. O projétil é encaixado ali, ele fica firme ali, preso. Aquilo ali tá vedado, não tá passando ar lá dentro. Então, e na pontinha do estojo tem a espoleta. A arma tem um pininho que bate nessa espoleta. Essa espoleta, ela vai, que nem biribinha, né? Quando você joga a biribinha, que faz aquele... aquilo é uma espoleta. Uhum. A espoleta vai produzir uma faísca que vai fazer com que a pólvora pegue fogo. Essa pólvora vai pegar fogo, vai gerar uma pressão muito grande ali. Tipo uma explosão ali dentro que vai expulsar o projétil. É por isso que o projétil sai ali de dentro. Uhum. Porque há uma pressão muito grande ali. Então, eventualmente, a pólvora não era, sei lá, talvez tivesse meio velha, úmida, talvez não tenha tido a mesma eficiência de explosão que a outra, que uma mais nova teria. Ele deu 2 tiros no peito e um na cabeça. Foram 3, então? 3. Já fiz caso com 2 na cabeça, porque um deles Meu Deus. porque um deles na hora deve ter dado uma escorregada e aí atravessou o maxilar. Caralho. Um tiro no coração, via de regra, você ainda tem alguns segundos ali, você ainda... a pessoa só vai desligar mesmo quando o cérebro parar de funcionar. Uhum. Entendeu? E o cérebro quando você atinge o coração, demora um tempo até o cérebro parar de receber o sangue. Não necessariamente ele vai morrer na hora. Uhum. Então é muito importante na hora de se considerar a eficiência de um tiro, a localização, o diâmetro da lesão e a profundidade que aquele projétil penetrou em você. Uhum. Então, nesse senhor aí, provavelmente, eu não acompanhei a necrópsia, né? Não vi o desdobramento desse caso. Provavelmente esses 2 tiros no peito não chegaram nem a pegar algum órgão vital. Ele ficou, tá aí. É isso? Ficou... Se ele tivesse dado esses 2 tiros, que assim, ele já era um senhorzinho, né? Ele tinha 80 e tantos anos, talvez, no hospital, viesse a ter alguma complicação por causa da idade. Mas eram 2 tiros que provavelmente, numa pessoa saudável, não teria morrido.